Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso... E hoje, minha gente, vamos continuar a leitura do livro que a gente começou no episódio anterior. Nós vamos ler hoje Jeremias 5, 6, 7 e 8. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido, fica com a gente até o final e abre a sua Bíblia aí em Jeremias 5. Ninguém é justo. Percorram as ruas de Jerusalém, observem com atenção. Procurem nas suas praças. Se puderem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade, então eu perdoarei esta cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, ainda assim juram falsamente. Senhor, não é a fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, porque não conhecem o caminho do Senhor, as ordenanças do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, as ordenanças do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará. Um lobo do deserto os destruirá. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades, para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Por que eu deveria perdoar você? Os seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as necessidades deles, cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e exercitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Declara o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Subam por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque o povo de Israel e o povo de Judá foram totalmente infiéis a mim, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: Ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porque falaram essas palavras, farei que as minhas palavras na sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacar você, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como um túmulo aberto. Todos eles são guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Devorarão as suas ovelhas e os seus bois. Devorarão as suas videiras e as suas figueiras. Destruirão a espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. Quando perguntarem por que o Senhor, o nosso Deus, fez tudo isso conosco, você lhes dirá: como vocês me abandonaram e serviram a deuses estrangeiros na terra de vocês, assim agora servirão a estrangeiros em uma terra que não é de vocês. Anunciem isto aos descendentes de Jacó e proclamem-no em Judá.
Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Declara o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem um coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos agora ao Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas fixas da colheita. Contudo, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como em um esconderijo de caçadores de pássaros, que preparam armadilhas para capturar gente. As suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Assim, eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más, não se empenham pela causa do órfão, não defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Declara o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam em proveito próprio, e o meu povo gosta dessas coisas. Todavia, o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jeremias 6. Jerusalém sitiada. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponha sinal em Bet-Haquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos. Armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite. Destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade, violência, destruição. É o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusquem-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas. E você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda. Já não posso retê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano.
Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu o castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponha-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabã ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor: veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia, e o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montando seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles, e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamentem-se com choro amargurado como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias 7. A inutilidade da falsa religião. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique à porta do templo do Senhor e proclame ali esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que darei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois
vir e permanecer diante de mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas detestáveis? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que fiz com ele por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, declara o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês vez após vez e não terem dado atenção, e de eu tê-los chamado sem que me tivessem respondido, farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, todo o povo de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele a mim, pois não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a mesa e fazem bolo para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Declara o Senhor. Não é a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais e sobre as árvores do campo, como também sobre o fruto da terra. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Andaram para trás, não para a frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, vez após vez, eu enviei todos os meus servos a vocês, os profetas, mas não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, Jeremias, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre as colinas áridas, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a ira dele. O Vale da Matança. O povo de Judá fez o que era mal aos meus olhos, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele os seus ídolos repugnantes. Construíram os santuários locais de Tofete no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente.
Por isso, certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança, pois em Tofete enterrarão cadáveres por falta de lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves dos céus e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Jeremias 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que lhes amaram, aos quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. O pecado do povo e o seu castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor: quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar os seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos o que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Eles morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha.
do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Por que eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito, e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura longa, onde comprova o que a gente disse no episódio anterior, né? Que aqui nessa Bíblia fala que Jeremias é o livro mais grande da Bíblia, né? A gente, pela leitura, né, dá para entender que não é grande em quantidades de capítulos, mas os capítulos são longos, né? Porque Jeremias vem detalhando, parece que desde lá de trás, né? Desde a época lá de Moisés, né, retirando o povo da terra ali do Egito e mostrando cada maldade. Então, acho que assim, é cada pecado, cada erro de Judá, de Jerusalém. Então, é isso que deixa longo, né, essas leituras e um tanto que às vezes é repetitiva, né? A gente já viu aqui, né, em alguns momentos que a gente leu hoje mesmo e repetiu algumas palavras, vamos dizer assim, no capítulo 6 e repetiu no capítulo 8, sabe? Então, isso a gente vai relevando, mas o que importa é o contexto, né? O que a gente tem para dizer em Jeremias 5, que ele começa ali, né, com o título Ninguém é Justo. A gente já leu, né, no episódio anterior sobre Deus e constatando, né, cada erro deles, e depois ele até falou ali sobre ele redimir o povo, né, trazer de volta. Só que nesse momento onde a gente está lendo, mostra muito sobre o que foi feito, né? Qual foi o pecado cometido. E o que eu acho assim bacana desse capítulo 5, que para mim é muito semelhante quando a gente leu lá no comecinho com Sodoma e Gomorra e com ali um anjo, né, do Senhor, ou até mesmo algumas interpretações dá para entender que era o próprio Deus falando com Abraão, né, ali em formato de pessoa, que é ali, né, Deus fala, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fala assim, mas Senhor, né, o Senhor vai destruir aquele povo, né? Mas e se tiver 50 pessoas justas ali, né? Ele falou, se tiver 50 pessoas justas, eu não vou destruir. Daí Abraão, mas e se tiver 45? Daí fala, se tiver 45, eu não vou destruir. E ele vai diminuindo, diminuindo, eu acho que até quando chega 10 pessoas, né? E Deus fala, se tiver 10 pessoas ali, eu não vou destruir. Mas não tem 10 pessoas. E aqui ele começa falando no capítulo 5 exatamente sobre isso. Ele fala: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Então, tipo assim, o que que Deus está falando aqui? Ele falou assim, gente, Jerusalém está perdida. Vocês podem percorrer toda a cidade. Vocês não vão encontrar. Porque, assim, é legal da gente entender que Jeremias estava falando essas coisas e ele falava, e ao mesmo tempo que ele falava, ele refletia. Vinha alguma coisa, né? Tipo assim, ele tinha esse. Era como o Espírito de Deus falando ali, ele proclamando, mas ao mesmo tempo ele falava assim. Tipo assim, imagina, todo Jeremias e todo o povo que eu via falava assim: meu, mas isso não é possível que vai acontecer, né? Nós somos o filho de Deus, nós somos o povo escolhido. Deus não vai mandar um exército da Babilônia vir e destruir a gente. Isso não vai acontecer, né? Até tem uma passagem que a gente leu sobre isso, falando assim que os falsos profetas falavam isso. Não vai chegar essa seca, essa destruição não vai vir. E o povo ficava perguntando isso. E aqui o 5 é realmente a resposta é: não existe um justo em Jerusalém. Então isso vai acontecer sim, né? O 5 ele é meio longo, mas ele fala ali, né? Até no 21, versículo 21, ele fala, ali no 20 ele começa, mas o 21 ele fala: ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem?
né? E aqui ele está falando, o povo estava cego, tinha olhos, mas a gente já leu essa passagem em Isaías, essa passagem não, né? A gente já leu essa expressão, né? Lá em Isaías também, que o povo tinha olhos, mas não via, e tinha ouvidos, mas não escutava o que era a palavra de Deus, né? Então, o 5 ele é bem, tipo assim, de forma um pouco Resumida, né? resumida, é sobre isso, né? E só fechando, né? Realmente é sobre isso que o Senhor estava dizendo, né? Que não tem como salvar. Tanto é que ele coloca ali, acho que o versículo 7 deveria de novo vir lá no final, né? Por que eu deveria perdoar você? Os seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as necessidades deles, cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Então, realmente, o Senhor estava ali. Você pode me dar a justificativa que for. Não tem como eu perdoar. Vocês se perderam, né? E depois, ali no capítulo 6, né, a gente começa a falar sobre Jerusalém sitiada. Então é tipo assim, agora Deus falando, e parece que é bem direcionado, gente, para o povo de Benjamim. Então, vamos dizer assim, Judá, né, Jerusalém ficava na tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá tinha uma tribo pequenininha que era de Benjamim, que era o irmão mais novo, né, de todos, né? Ali das 12 tribos era Benjamim. E ele está falando, parece, especificamente para o povo de Benjamim, falando, tribo de Benjamim, fuja de Judá, fuja de Jerusalém. E, tipo, se vão para os lugares mais altos, porque o castigo, né, vai vir para o povo de Judá, vai vir para a terra de Jerusalém. Então ele fala, né, toquem as trombetas, preparem-se, vão enfrentar a batalha, tipo, um alerta já, é tipo assim, olha, volta, não vai ter mais volta, né? Então, isso a gente viu principalmente quando a gente leu lá em Segunda Reis, Segunda Crônicas, sobre Josias. Porque a gente viu Josias sendo um grande rei, Josias ali trazendo, né, um, um amor novamente para Deus, um temor para com Deus, né, de todo o povo ali de Judá, de Jerusalém, de Judá, mas a gente viu Deus também falando por meio da profeta lá que a ira do Senhor não ia se afastar. Durante o período do governo, né, do reinado de Josias, não ia acontecer nada, mas logo depois viria. Né? Então aqui a gente não sabe, né, se está ainda Josias vivo ou não, mas o alerta já está sendo dado para o povo de Benjamim. E o que é mais triste, assim, né, quando a gente está lendo aqui o capítulo 6 é ali no versículo 13, né, que ele fala, desde o menor até o maior. Quem que é esses menor e maior? É desde sacerdotes até profetas, até grandes. Eles enganavam, eles eram gananciosos, eles praticavam a falsidade. Não quer dizer que é os profetas do Senhor, tá? Esses aqui são os falsos profetas. Então ali ele escreve, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. E ainda diz: paz, paz, quando não há paz alguma. E aí ele continua, né? Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo ficam corados. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar. Então aqui é triste, né, de ver, porque realmente mostra, parece assim, conforme a gente vai lendo, mostra cada vez mais como eles estavam perdidos, né? Que eles faziam essas coisas e nem ficavam envergonhados, nem ficavam corados, nem ficavam vermelhos de vergonha, né? Porque já estava tão normal agir daquela forma, né? E isso traz uma reflexão para nós também, né? Às vezes, tanta coisa que a gente vai fazendo no automático ou por a gente viver, né, em algum meio e achar que aquilo que se pratica é normal, né? É comum fazer aquilo, porém não é normal para nós, né? Então a gente tem que vigiar bastante, nós como cristãos também, né? Vendo sobre as condutas na Bíblia, né? E aí, por mais que tá todo mundo fazendo, eu devo fazer isso? É certo fazer isso? É normal eu fazer isso? Então, a todo momento que a gente for dando os passos, né, e aquele incômodo acontecer, para e reflita,
para você não acabar indo, né, fazendo algo e nem ficar mais envergonhado ou corado por algo que você está fazendo errado, né? É legal da gente ver, só para vocês também entenderem, né? Tipo, quando é escrito um livro, ele vai escrevendo, né? Igual aqui o capítulo, ele vai colocando ali, né? O título é Jerusalém Sitiada. Mas no capítulo 6 a gente vê ainda relatando sobre coisas igual a gente discutiu do capítulo 5 e sobre essa invasão que vai ter, como o povo vai ser destruído, né? Então até essa parte que a Sayuri falou, é realmente ainda a gente vê ainda mais um contexto quase do capítulo 5 que é sobre A essa justiça do essa Senhor, né? justiça do Senhor, né? Esse entristecimento do Senhor. Mas a gente vê sempre ali essas duas partes, né? Igual do 22, no 22 um pouquinho ali em diante, ele já vem falando sobre já a batalha. Um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada. Então ele sempre vem falando, ó, tipo, corram, É, porque vai vir esse exército, né, que é a Babilônia, e daí, no meio ali, ele fala da angústia, né? Não da angústia, mas da tristeza ali, por que que isso está acontecendo. Então, vai mesclando com isso, né? exatamente. Tanto é que eles falam, né? Não saiam aos campos nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há pavor por todos os lados. Então é bem isso que mostra que não vai ter piedade ali, vai ter que pagar, né? E depois ele vai ali para o capítulo 7 e mostra a inutilidade da falsa religião. Essa falsa religião é é um apertar no calcanhar, não só deles, né, que seriam, vamos dizer assim, os falsos fariseus ali, mas para hoje em dia também, né? Quando você vai e faz oferta, antigamente, né? Ia e fazia as ofertas, derramava sangue e tinha os holocaustos, tudo, porém o coração tava ali perdido, né? Já nem ficava mais corado. Ah, eu vou lá levar o meu carneiro, minhas coisas ali, vai me redimir do meu pecado e tchau. E trazendo para os dias de hoje, às vezes a gente vai lá, faz uma oração, pede perdão para o Senhor, mas o perdão é só da boca para fora. E aí entra realmente essa falsa religião. O Senhor não deseja isso, né? Tanto é que ele coloca aqui: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Porque o Senhor mesmo, já lá atrás, né, em Davi, ele falava: eu não tenho uma casa, eu não quero morar numa casa, né? Então, não é sobre o local em si, né, de você ir fazer os seus rituais, mas sim de você ver as suas condutas e suas ações. E aqui, durante o início do set, ele ficou a todo momento, né, batendo nessa parte de corrijam a sua conduta, corrijam as suas ações e tratem uns aos outros com justiça, né? Se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva. Então aqui mostra muito sobre a conduta, né? A religião ali seria, vamos dizer assim, o coração deles, de como que estava sendo o ato deles, né, em si, e não só a lei ali de holocaustos, incensos e tudo mais. Eu acho, biblicamente, né, pegando essa parte que a Sayuri está falando, a gente lê assim, tem um embasamento bíblico, quando a gente lê ali o versículo 21 que ele fala, né, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Então é tipo assim, não precisa mais fazer holocausto, não precisa fazer nada. Coma essa carne, não se preocupa em, eu tenho que separar aqui a ovelha, né, para dar de holocausto para o Senhor. Deus está falando, coma isso, eu não quero mais, porque o que eu realmente pedi era ser um coração que me obedecesse, era um povo que andava nos caminhos que eu, né, colocaria ali para eles andar. E vocês só estão tipo apegados a obedecer ordenanças, né, ou obedecer ali coisas estabelecidas, mas o coração e a conduta de vocês está tudo perdido. É, porque daí ele continua ali no 24, né?
Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Então, é a gente analisar também o nosso coração, né? Tipo, nossa, mas eu sinto vontade de fazer isso, né? Mas e aí? É certo ou é errado, né? Porque fala mesmo, né? Depois ele continua ali, andando para trás e não para frente. Quando você não obedece ao Senhor, quando você não caminha no caminho do Senhor, você não vai ter essa sensação da sua vida fluindo, da sua vida acontecendo. Eu acho que muitas pessoas às vezes falam, né? Nossa, eu me sinto paralisada, eu me sinto como se fosse uma areia movediça. Nossa, minha vida só tá andando para trás. Então, meu filho, se você tá sentindo isso, pare e analisa e veja, né, sobre as suas condutas, as suas ações e até mesmo sobre o seu coração, que é de onde provém vida, né? Que é de onde o Senhor analisa. E ele não vai fazer você prosperar, caminhar e fluir se você não está caminhando segundo a vontade e o desejo dele, né? Segundo as ordenanças que ele tem, né? Então, isso é muito, muito importante, né? E depois a gente vai ali, né, já finalzinho do capítulo 7 e o comecinho do capítulo 8, a gente vai sobre o Vale da Matança, né? Que daí ele fala da parte ali sobre também o que o povo estava fazendo, sobre inclusive matar os filhos, né? Ele coloca ali, né, Adorando é, outros deuses, né? adorando outros deuses, que ele coloca, né, queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, que jamais me veio à mente. Mas assim, esse fala ali, mas o que me chama a atenção, já indo para o capítulo 8, né? Essa parte dá para ler e entender, eu acho legal, mas essa parte ali do versículo 4 em diante, que é o pecado do povo e o seu castigo. E ali no comecinho, eu acho muito bacana, que ele já começa, né? Quando os homens caem, não se levantam mais? Tipo assim, qualquer um que cai, gente, é capaz de se levantar. Qualquer um que desvia do caminho é capaz de voltar ao caminho, né? Então ele tá falando assim, só que o meu povo não fez isso. O meu povo, ele caiu e quer continuar caído. O meu povo se desviou e ainda quer manter desviado. Porque, vamos dizer assim, o aviso para voltar para o caminho já foi dado há muitos anos. Não é tipo agora que o Senhor está usando ali profetas, né, pedindo para que o povo se endireite, mas já há muito tempo, já tem coisa aí, vamos dizer, de 200 anos, que os profetas vêm falando com o povo de Israel, né? Então a gente viu ali que logo depois de Salomão já começou a uma queda do Império Israelita bem acentuado. Então o primeiro rei ali, né, de Israel depois de Salomão até, na verdade, no fim da vida de Salomão já começou a destruição total ali do povo de Israel, né? Então, desde ali, Deus vem usando profetas para tentar falar para o povo: olha, vocês caíram, mas se levantem. Vocês estão desviados, mas voltem ao caminho, né? Só que aqui o 8 ele vem falando sobre isso, que o povo quer continuar na vida errada que eles estão e por isso que eles vão passar pelo castigo. Então até tem coisas aqui muito semelhantes do que a gente leu no capítulo 5 e 6, né? Que vem falando até, inclusive, é, vocês falam, né? Paz, paz, mas não há paz entre vocês, né? Então é uma coisa que a gente leu também lá no capítulo 6. Ele fala ali, ó, para ser mais específico, no versículo 11, ele fala: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Muito semelhante, né, ao que a gente viu Tava lá. falando antes, né? E igual o Jason tava falando, né? Que o Senhor, ele a todo tempo tentou chamar o povo dele, né? Chamar a atenção. Teve um momento que a gente leu aqui na Bíblia, e eu não sei qual versículo, capítulo certinho, mas ele fala: enviei os meus servos, e os servos do Senhor eram os profetas, né? Para tentar falar: ó, volta aqui, tá fazendo isso errado, né? E o Senhor a todo tempo, né, manda, né, esses servos dele para tentar trazer o povo de volta, né? E ali no capítulo 8 no versículo 6, né, no finalzinho já do 6, ele ainda fala assim, ó: ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que eu fiz? Então é aquele cinismo, né? E o que é que eu fiz, né? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha.
E depois ele vem aqui e mostra também, né, a cegonha no céu conhece as estações que estão bem determinadas, a pomba, a andorinha, então mostra assim, todo mundo sabe as estações, sabe o caminho que tem que seguir, mas o meu povo não conhece as ordenanças do Senhor. Então aqui mostra muito sobre essa tristeza do Senhor, né? Comparando nós até mesmo com os animais tão às vezes insignificantes, né? Uma pomba, né? A andorinha que só voa, a pomba que fica ali meio imprestável, e nós não sabemos nem saber o caminho que a gente tem que seguir, né? Obedecer ao Senhor. Então, isso é triste, mas mostra que todo tempo o Senhor tenta nos ajudar. Então, é utópico a gente achar que, nossa, alguns castigos que estamos passando, nossa, o Senhor é maldoso. Não, o Senhor tenta a todo momento abrir os nossos olhos, chamar a nossa atenção, mas nós às vezes pegamos e falamos: o que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Nossa, é uma provação na minha vida, né? É um momento turbuloso, mas depois da provação vai vir a glória. Gente, isso seria como se fosse uma criança, né? Que tá engateando ainda, não é provação. Deus não precisa, Deus é grande o bastante e não precisa ficar mandando prova para você passar, para você subir de nível. Ele só quer que você caminhe segundo a vontade dele. E quando você não caminha segundo a vontade dele, ele te bota no prumo, né? E aí você denomina como provação. E para finalizar aqui, né, Jeremias 8, eu acho bacana a gente ler esse versículo 1 e o versículo 22, que ali eu vejo assim como uma fala do Senhor, né? Ele coloca: "Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim", né? Então ele coloca ali, né, tipo assim, isso que tá acontecendo, eu não tô feliz, né? Tipo, galera, eu não tô feliz com isso que tá acontecendo, né? E ainda ele fala: "Não há bálsamo em Gileade?" Bálsamo era um remédio. Quando as pessoas ficavam feridas, iam até Gileade buscar bálsamo para se curar. Então ele até aqui ele dá uma, né? Não há médico, não há bálsamo em Gileade. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Porque a ferida do povo não era uma ferida que poderia ser curada com um remédio ou com um médico, mas era uma ferida que estava dentro do coração de cada um. Era uma ferida que precisava ter um quebrantamento verdadeiro de espírito, de coração ali, né? E ele falou: por isso que não há sinal de cura para com o meu povo. Exatamente. É triste, mas é o que acontece, né? Eu acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido esse Jeremias, essa leitura carregada aí de Jeremias, né? Que a gente possa ler e refletir também sobre as nossas atitudes no dia de hoje, não só lendo como, é Antigo Testamento, isso aconteceu e tchau. Não, reflita, né, sobre se tem alguma coisa assim que está acontecendo na tua vida e o que você precisa clamar ao Senhor, né, para que abra seus olhos espirituais, abra seus ouvidos espirituais, para você seguir a vontade dele, que você possa alegrar a ele, né? E aí sim, você prosperar, você fluir na tua vida segundo o que ele tem para você, né? Segundo os planos dele. Então, já te convido, né, para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar seu sininho e estar conosco também amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!